Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor bem forte, porque Ele é o nosso grande e poderoso Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer nos apresentar algo que só um ser tão belo, tão grandioso, tão invencível, tão poderoso, só um Deus que pode nos oferecer. Dessa expansão e dessa imensidão que é a grandeza do nosso Deus, e da sua grandeza, da sua onipotência e da sua onipresença, Ele concede para nós aquilo que Ele tem de melhor, a sua misericórdia. O tema dessa pregação é alcançados pela misericórdia do Pai. O Senhor colocava no meu coração que aqui, enquanto eu estava orando, nos momentos finais para adentrar a pregação, Ele dizia assim: a minha misericórdia é o antídoto contra o veneno de Satanás. Repete isso comigo, diga assim: a misericórdia de Deus é o remédio contra o veneno do demônio. Amém? Então eu quero que você aplauda isso aí, porque a misericórdia, ela é o antídoto, ela é o remédio que sara e que tira toda intoxicação. Porque se eu e você chegamos aqui nessa noite com a nossa vida intoxicada pelo veneno do demônio, eu quero dizer para você, a misericórdia do nosso Deus, desse Deus belo, desse Deus que só é amor, que só tem amor para nos dar, Ele vai curar toda esse mal que esse veneno estava causando em nós. Você crê nisso, sim ou não? Então pega a sua Bíblia comigo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quero me apresentar para aqueles que não me conhecem, enquanto você vai procurando. Meu nome é André, tenho 32 anos, sou casado com a Érica, que aqui está. Temos 2 filhos, a Isadora e o João André, que está aqui também, correndo por aí. Fomos alcançados pela essa misericórdia de Deus desde o dia 4 de maio do ano de 2009, aonde nós mergulhamos nessa misericórdia e com muita luta, com muito sacrifício, temos chegado até os dias de hoje, mergulhados nessa misericórdia. E eu vou explicar o porquê que nós precisamos, mesmo envolvidos nessa misericórdia, nós precisamos lutar para não sair dela. Nós precisamos muitas vezes de muito sacrifício para não sair, para não se afastar dessa misericórdia. Olha o que diz essa palavra. O título é O Filho Perdido e o Filho Fiel, o Filho Pródigo. E disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Partiu então
e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e vesti-lo com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão, que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só de seus mandamentos, e nunca me desses um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa santa e maravilhosa palavra de Deus. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida nossa, e que nós já vimos, lemos, relemos várias vezes. Mas sempre Deus tem algo para tirar a uma nova proclamação, a uma nova leitura. O Senhor estava proclamando diversas parábolas aos fariseus. O Senhor estava revelando verdadeiramente quem era Deus. Porque na visão dos fariseus, essa parábola, ele estava contando como uma história. E ele costumava falar em parábolas, porque algumas pessoas só conseguiam entender o reino dos céus só através das parábolas. E ele usou esta terceira parábola, uma sequência de a primeira parábola, segunda parábola, e a terceira é a do filho pródigo. Porque ele estava querendo devolver ao coração daquele povo a verdadeira imagem de quem realmente era Deus. Porque quando nós falamos dos fariseus, os fariseus estavam ouvindo essa parábola. Os fariseus eram homens que eles cuidavam de uma lei, eles cuidavam de uma regra, eles cuidavam de um rito que eles traziam, de uma tradição que eles traziam dos seus antepassados. Para os fariseus, aqueles que eram pecadores públicos eram condenados. Para os fariseus naquela época, eu e você que pecamos, eu e você que estamos muitas vezes dentro da igreja, e às vezes a gente, pelas nossas fraquezas, caímos nos nossos erros. Para os fariseus nós estávamos condenados. E Jesus estava contando essa parábola para trazer aquilo que verdadeiramente Deus é. Tanto que uma das suas palavras, Jesus disse do seu evangelho: eu não vim abolir esta lei que vocês protegem, mas eu vim dar o verdadeiro sentido a ela. Porque Deus é a própria misericórdia. E aqueles homens com o seu coração duro, aqueles homens com o seu coração empedernido por conta de protegerem uma lei que eles traziam dos seus antepassados, eles eram contra a ação de Jesus, eles eram contra o próprio Jesus. Eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Eles não conseguiam aceitar aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que ele estava proclamando. Por isso Jesus contou essa parábola,
dizendo que o reino dos céus ele acontece dessa maneira. E isso é para mim e para você hoje, que às vezes temos também um pensamento fariseu, que acreditamos que Deus é um Deus condenador, que Deus é um Deus castigador, que Deus é um Deus que fica sondando a nós para querer nos julgar e nos condenar. Mas essa não é a realidade de Deus. Todas as vezes que eu e você temos um pensamento assim, que Deus é um perseguidor, todas as vezes que eu e você temos um pensamento que Deus quer me castigar a todo preço, eu e você estamos tendo um pensamento de fariseu. Porque o pensamento, a verdadeira realidade daquilo que é Deus, nessa parábola Jesus descreveu por inteiro aquilo que Deus é. E Deus alcança a todos com a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é para todos, embora nem todos querem essa misericórdia. Porque ele vai contar a história de um menino, de um jovem que foi seduzido pelo demônio. Sabe aquela oração que nós fizemos aqui? Bebe tu mesmo dos seus próprios venenos. Mas muitas vezes eu e você somos tão seduzidos pelo demônio, nós somos tão seduzidos pelas situações, que nós acabamos até bebendo o veneno primeiro. Nós acabamos até ingerindo esse veneno primeiro em nós, que é o veneno do pecado. Ei, eu e você, nós somos fracos? Somos. Mas fala para essa pessoa que está do teu lado, fala para ela assim, mas não precisa tanto. Porque sabe, porque às vezes nós nos escondemos atrás das nossas fraquezas, e o demônio só vai lançando veneno. Já que eu e você, não, nós somos pecadores mesmo, nós somos fracos mesmo. Não, Deus é misericórdia, Ele vai me salvar na hora certa. A misericórdia do Senhor é infinita. Então eu vou aproveitar a minha vida, porque eu quero gastar a minha vida, e gastar a minha vida do meu jeito, porque na hora certa Deus vai me salvar. A hora que eu morrer, Deus vai me salvar. Então eu vou gastar a minha vida. Isso se chama presunção. Padre Paulo Ricardo diz que a presunção é pecado. Presunção é fazer da misericórdia o seu amparo, e gastando a sua vida erroneamente, longe de Deus, longe da misericórdia, acreditando que na hora da sua morte Deus vai te salvar. E Ele vai te salvar. Mas um dia o Padre Zé Augusto, ele disse assim, às vezes dentro da igreja, o Padre Zé Augusto é o padre da Canção Nova, às vezes dentro da igreja nossa aqui, igreja católica, nós vemos dizer assim, não, pode ficar tranquilo, todo mundo vai para o céu, não precisa se preocupar, porque aqui todo mundo vai para o céu. E ele dizia assim, se todo mundo vai para o céu, então para que eu me tornei um padre? Se todo mundo vai para o céu, então vamos largar de ser santo e vamos todo mundo para a gandaia. Se todo mundo vai ser salvo. E ele dizia, é mentira de Satanás, que ele está até colocando no coração dos líderes da igreja, para dizerem assim que não tem problema, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você vai ser salvo. Deus vai te salvar, a misericórdia do Senhor é grandiosa, é grandiosa, é grandiosa. Mas aqueles que virarem as costas para essa misericórdia, não encontrarão a salvação. Não encontrarão. André, mas nós vamos continuar pecando? Vai acontecer de nós continuarmos pecando, não tem como. Mas a hora que o Senhor chegar, ou seja na nossa morte, ou seja na sua segunda vinda, Ele vai me encontrar. E Ele precisa te encontrar lutando para não cair no pecado, lutando para não cair no pecado, e não lutando para cair no pecado, e não lutando para fazer como esse jovem que tomou a sua herança, que na casa do pai não estava bem.
Por isso ele tomou a sua herança, os seus haveres, e foi para uma terra longe, gastou o seu dinheiro. E naquela hora não adiantava o pai dizer nada, porque aquele jovem estava com a sua cabeça tão fechada que ele não conseguia entender. Se o pai dissesse: não, meu filho, fica, não ia adiantar. Sabe o que acontece comigo e com você? Já aconteceu com você? Às vezes a nossa cabeça é tão fechada que os nossos pais estão dizendo: não faça isso. A minha mãe está aí, ela sabe o quanto que ela já falou isso para mim. Meu filho, não faça isso. E eu pegava e fazia. Quantas e quantas vezes os nossos pais tentam nos tirar do caminho da perdição, e a nossa cabeça é tão fechada que nós tomamos a nossa herança, achamos que somos dono de nós mesmos, achamos que podemos fazer o que a gente quer, o que a gente bem entende. Assim como esse jovem que foi sendo levado pela sedução do demônio, pela sedução do inimigo. Quantas e quantas pessoas, eu digo para você, e você sabe muito bem disso, que já passaram por esse grupo de oração, nunca mais voltaram a esse grupo de oração. Por quê? Nossa, mas o grupo de oração só fala de pecado. O grupo de oração só fala do demônio, só fica denunciando o demônio, só fica denunciando o pecado. Fala para quem está do teu lado, fala: falando já está difícil, imagina se a gente não falar. Sabe por quê, irmãos? Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 11, São Paulo vai dizer: não tenhais cumplicidade com as obras das trevas, mas denunciai abertamente as obras das trevas. Denunciai abertamente. Porque o veneno vai penetrando em mim, o veneno vai penetrando em você, quando nós damos espaço, quando nós damos brecha, irmãos. Nós vamos amando mais aquilo que nos agrada do que aquilo que é necessário. Aquele jovem tomou os seus haveres porque ele queria amar aquilo que agradava a ele. Ele queria o amor do mundo. Pega comigo primeira carta de São João. Primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 15. Primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 15. São João escreve esta carta, e não agrada o coração de Deus. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Quando eu coloco: André, mas então a gente não precisa ter objetivo profissional, a gente não precisa ter objetivo pessoal. Não, eu estou dizendo que nós não podemos fazer desses projetos pessoais, desses projetos profissionais, o nosso Deus. O que acontece muitas vezes é que nós queremos até crescer e queremos, alcançar um objetivo, mas para alcançar esse objetivo, muitas vezes a gente quer pisar nos outros. Para alcançar esse objetivo, muitas vezes nós fazemos desse objetivo o nosso Deus e esquecemos do amor que Deus tem por nós. Com essa palavra, Deus está falando que nós temos que ter os nossos projetos, sim, mas não esqueça quem é o verdadeiro Deus na tua vida, porque senão nós vamos fazer como esse jovem que tomou os seus haveres, pediu a sua herança e foi fazer do amor do mundo o seu próprio Deus. Mas quando acabou o dinheiro, acabou a alegria. Acabou o dinheiro, acabou as amizades, acabou o dinheiro, acabou tudo. E São João ainda vai mais fundo e diz para nós: ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem daqui quer fazer a vontade de Deus, levanta sua mão e diga: eu quero. Aleluia, aleluia.
Então fala para esse irmão, fala, então toma uma decisão. Irmãos, nós não podemos somente querer fazer a vontade de Deus quando nós estamos dentro da igreja, num grupo de oração, na Santa Missa. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus todos os momentos da nossa vida. Sabe por quê? Porque os venenos de Satanás são lançados sobre nós, sobre mim também. Porque foi lançado sobre o próprio Jesus. Ele tentou lançar o seu veneno sobre o próprio Jesus, mas ele quebrou a cara. E é a atitude de cair em si. Aquele jovem caiu em si enquanto havia tempo. E ele caindo em si, ele disse: lá na casa do meu pai até os empregados é melhor do que isso aqui, porque eu estou querendo me fartar das bolotas. A lei fantástica fala bolotas, das lavagens dos porcos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos nos fartando das lavagens dos porcos e não estamos nem percebendo. Muitas vezes nós viemos diante de Jesus, diante de um banquete maravilhoso, de um banquete do seu corpo e do seu sangue. A gente vira as costas aqui da igreja, não espera nem o padre sair do altar. O padre vai dando a bênção, já tem um monte de padre, toma o corpo e o sangue de Cristo. André, mas eu não sabia. A partir de hoje você sabe. Você vai esquecer, vixe, vai acontecer um monte de coisa, você vai ter vergonha, mas luta para ser católico. Sabe por quê? Muitas vezes todo mundo diz assim: é muito fácil ser católico. É mesmo, nós não conhecemos a doutrina da igreja, nós não conhecemos o ritual litúrgico. Aí é fácil, eu entro, antes do em nome do Pai eu já estou saindo. Somos igual aquele jovem que vai comendo bolotas. Às vezes nós saímos da igreja depois de receber o banquete e a gente vai se fartar das lavagens do mundo. Aonde a gente quer chegar com essa loucura? Eu pergunto para você, aonde que eu e você nós vamos chegar com essa loucura? O que mais nós queremos inventar para fugir da presença de Deus? Sabe por quê? Quando aquele pai vê o seu filho voltando, ele abre os braços e não deixa nem o filho falar direito. Não, fica quietinho aí. Mas a misericórdia do Senhor alcança, a misericórdia daquele pai, o amor daquele pai era maior do que a tristeza de ver aquele filho partindo. O amor daquele pai, eu quero dizer para você, o amor que Deus tem por mim e por você. Eu estou dizendo isso, tudo que eu disse até agora, não é para condenar, mas é para dizer o quanto o seu pai te ama. Que apesar de nós fazermos quase tudo errado, sem saber, sem conhecer, Ele continua nos amando. Como aquele pai que partiu a sua herança e deu para o seu filho, ele foi embora, mas o pai não deixou de amar aquele filho. O pai permaneceu com o seu amor foi ainda mais intenso por aquele filho, porque ele sabia que um dia ia voltar. Quero olhar nos seus olhos e dizer: Deus sabia que um dia você iria voltar. Deus sabia que um dia você voltaria. Deus sabia que um dia você e eu, nós não tínhamos para onde ir. Deus sabia porque Ele te conhece. Deus sabia porque Ele não é um Deus que guarda raiva, mágoa, ressentimento. Deus não é um Deus que vai guardando tudo aquilo que eu e você já fizemos para Ele. Mas Deus é um Deus que nos abraça e nos dá uma nova chance. Muitas vezes nós temos a atitude daquele filho mais velho, que estava na presença do pai, mas não tinha experimentado a misericórdia. Nunca, pai, eu nunca saí da tua presença, nunca gastei o
teus bens com prostituta, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos, e para esse teu filho o Senhor deu um novilho cevado, que eu tratei dele 3 anos, e o Senhor foi e deu para ele comer, para fazer festa para ele. Muitas vezes o que mata a fé das pessoas que estão voltando para o braço do Pai é a atitude de nós que estamos dentro da igreja, como esse filho. Às vezes nós reclamamos tendo tudo. O pai disse: filho, tudo que é meu é seu, você tem tudo. Fala para esse irmão que está do teu lado, diz: você tem tudo. Irmãos, se nós temos tudo, nós não precisamos ficar olhando o que o pai está dando para o outro irmão. Quando chega um pecador, quando chega um drogado, quando chega um bêbado, uma prostituta na igreja, no grupo de oração, nós não precisamos ficar querendo saber o porquê que aquela pessoa está aqui vivendo uma vida daquele jeito. Ela está aqui porque Deus está a amando. Ele está aqui porque Deus está o amando. O mesmo amor que Ele nos ama, Ele também está amando aquela pessoa, e ela vai sair daquela vida em nome do Senhor Jesus. Não estrague, não vamos estragar aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Fecha seus olhos e diga assim comigo: Senhor, eu preciso ser alcançado pela Tua misericórdia. Envolve com a Tua misericórdia, Senhor. Diga assim comigo: Deus Pai, Deus belo, Deus poderoso, o Senhor tinha tudo para não me amar. Eu não mereço teu amor, mas pela tua misericórdia que me alcança nessa hora, que me alcança, essa misericórdia mexe comigo agora. Esse imenso amor mexe com a minha vida agora. Esse imenso amor mexe com a minha vida agora. Mexe com o meu coração. Mexe com o meu coração. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso hoje voltar para os teus braços. Eu preciso hoje voltar para os seus braços. Lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Porque quando eu fui iludido pelo demônio, eu também fui traído por essa ilusão. Eu também fui atraído por essa ilusão. Cheguei ao ponto que eu me vi sem nada. Sem ter para onde ir. Sem ter onde segurar. Simplesmente eu me senti vazio. Simplesmente eu não senti vontade de viver. Simplesmente eu me senti no fundo do poço. Eu preciso ser alcançado por essa misericórdia. Eu preciso voltar para o teu abraço, Pai. Esse abraço que me cura. Esse abraço que apaga todas as minhas faltas. Esse abraço que apaga todas as minhas Esse abraço faltas. que apaga todas as minhas condenações. Esse abraço que apaga todas as minhas condenações. Tudo aquilo que um dia olharam para mim. E me condenaram. Nesse abraço. O Senhor cura. Todas essas situações.